Ei, gente, que bacana! Estamos aqui para nossa live Fissurar é Preciso, a segunda live que vai discutir com a defensora pública do Mato Grosso do Sul, Graziele Carra Dias, as fissuras que têm sido realizadas, que têm sido feitas por dentro da Defensoria Pública a partir de um uso emancipatório do direito. Nessa missão que a Defensoria Pública assumiu de fissurar o sistema de justiça. Oi, Grazi! Ela já chegou, está entrando. Vamos ver aqui. Oi, tudo bem? Ah, que bom! Tá me ouvindo bem? Super, e você? Tá legal? O meu áudio também tá bom? Agora você travou para mim, Tá me Grazi. ouvindo bem? Agora tô. E você, tá me ouvindo bem? Ah, então tá. Tô ouvindo bem. Então tá bom. Grazi, muito bem-vinda. Muito obrigada do fundo da alma por você ter aceito dividir um pouco do seu conhecimento, da sua prática, dos seus saberes e fazeres aí no Mato Grosso do Sul, nesse espaço aqui online. Mesmo, muito obrigada, eu estou super feliz. Ah, eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz de poder participar. Ai, que coisa maravilhosa. Grazi, você foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre essa história do fissurar é preciso. Ai, que Tem que ver legal! com, juro, tem que ver com o impacto que o edital que vocês publicaram aí no Mato Grosso do Sul para os novos colegas e colegas terem que estudar sobre os direitos humanos das mulheres numa perspectiva assim de pensar os feminismos como teoria política, o tema da violência obstétrica de modo mais aprofundado. Tem outras defensorias que falam sobre o direito das mulheres, mas nenhuma de modo tão emblemático, tão profundo, tão radical como a Defensoria do Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu fiquei muito empolgada. E aí eu te liguei, porque você também é da coletiva Mulheres Defensoras Públicas. E aí eu falei, poxa, essa é uma oportunidade incrível se a gente pudesse conversar um pouco sobre o processo desse tema ter chegado no edital, sobre a sua prática aí no Mato Grosso do Sul e olhando assim para os nossos atuais colegas, futuros colegas defensores e atuais colegas que estão fazendo concurso público para a Defensoria Pública, pensando que a gente precisa de gente que tenha sangue verde e que venha para as trincheiras junto com a gente, porque tem muito trabalho para ser lutado, né? Ai, com Então, certeza. Fiquei muito feliz quando você falou do edital, né? Ter esse diferencial das outras defensorias. Eu realmente não sabia, porque eu não acompanho, né? Os editais, mas assim foi fruto de uma construção do nosso núcleo aqui da nossa coordenadora, Thais, junto com a administração superior, claro, né? Antes até da atual administração, na administração passada, a gente, o nosso defensor antigo, defensor geral, Fábio Rubio, é um defensor feminista dentro da causa, dava palestras sobre violência obstétrica há 5 anos atrás, bem antes desse tema ser pauta de concurso ou ganhar a mídia aí com os casos famosos, né? Então, a Defensoria de Mato Grosso do Sul, ela tem esse pioneirismo mesmo no atendimento das mulheres. É uma coisa que a gente se orgulha muito. Tudo começou lá nos anos 2000, quando várias mulheres aqui em Mato Grosso do Sul fizeram cirurgia plástica com um cirurgião, caso Rondon, que chama, sem ele ter habilitação. Então, elas ficaram mutiladas. A Defensoria criou uma defensoria própria e ajuizou mais de 80 ações individuais em razão do erro médico que esse médico teria causado nas mulheres, conseguiu afastar ele do trabalho, conseguiu indenização. Então, a partir daí, a gente desenvolveu e criou uma história mesmo de atendimento às mulheres vítimas de violência, né? A violência, não só a violência doméstica,
mas todas as mulheres vítimas de violência. Então, a gente foi construindo uma história de defensoras e defensores, criando, né, essas defensorias e trazendo sistemas novos. A gente se orgulha, por exemplo, de ser uma das primeiras e talvez ainda uma das únicas no país todo que consiga, aqui na capital, em Campo Grande, acompanhar de fato todos os processos criminais nas varas de violência. Então, se tem uma audiência, tem o defensor do réu e tem a defensora da mulher, acompanhando as mulheres nos processos Nossa, criminais. é maravilhoso. Em qualquer área, mesmo que não seja violência doméstica? Então, na violência doméstica, a nossa participação é automática já. A gente é intimado das audiências, da pauta e tudo. Nos outros casos, por exemplo, se tem um estupro fora do ambiente doméstico, né, a Uhum. mulher pode vir nos procurar, que a gente acompanha como assistente dela nas outras varas. Ah, Né? você Nos sabia casos como assistente da vítima. de assistente da vítima. Que Nos casos de feminicídio maravilhoso! também. A gente acompanha o processo todo de feminicídio quando as mulheres nos Olha procuram. que Ou, sensacional. né, as A famílias. Tavares, uma colega nossa que é aqui do Tribunal do Júri, lá também da coletiva, né? Ela, outro dia, eu estava conversando, enfim, a gente estava numa reunião, aí eu estava falando, então quer dizer que você vai fazer amanhã uma assistência da acusação no júri? Você vai trabalhar pelo réu e vai ter um assistente da acusação na defensoria. Nada de assistente de Uhum. acusação, é assistente da vítima, A que eu não mulher. corrigi. É assistente Uhum. da mulher, quando é a mulher a vítima, e assistente da vítima. E que história é essa de acusação? A acusação não precisa de assistência nenhuma. E aí, como que essa questão da terminologia que a gente precisa ir corrigir? Sim. O Código de Processo Penal é antigo, né? Ainda E veio fala a de Lei Maria da Penha e trouxe essa assistência sui generis que a gente fala do artigo 27 e 28, né? Então, é uma assistência especial mesmo, que foi cunhada com muito trabalho das comissões, Patrícia. Acho que é legal a gente fazer isso. Eu Eu participo também acho. das comissões do CONDEG, das comissões da ANADEP, né? E posteriormente da coletiva, que é mais recente. Mas a gente foi construindo isso nessas reuniões todas, inclusive o nome dos nossos núcleos, o NUDEM, uma padronização de nomes nacional, uma padronização de atendimento, né? Uma litigância estratégica mesmo que a gente fez nessas reuniões. A gente fez um enunciado falando: não somos assistência à mulher, nós somos assistência, assistência de acusação, nós somos assistentes à mulher. E a gente conseguiu cunhar uma jurisprudência já onde há essa diferenciação. Um dos primeiros casos foi no Distrito Federal, depois a gente teve em São Paulo, agora a gente tem em Mato Grosso do Sul. Então, até nas jurisprudências já vem falando da distinção, que é uma assistência especial, que não se restringe à acusação, que é o direito à informação da mulher, o direito ao acompanhamento do processo, o direito à verdade, o direito à preservação da sua memória, dos seus direitos sem violar sua honra, sua dignidade, né? Então, assim, é uma série de direitos que decorre isso. Não necessariamente a mulher, ela quer ver a pessoa condenada. Então, a gente não está lá para condenar ninguém, a gente está lá para garantir os direitos dessa mulher. Porque ela pode contratar um advogado ou uma advogada particular para acompanhar ela de qualquer jeito. Então, por que não a defensoria fazer isso? A gente muda um pouco a chave, né? Porque, geralmente, quando a gente entra no concurso, a gente estuda. Eu entrei no concurso há 15 anos atrás, então vai fazer 16, 15, 2005, vai fazer 17 anos. Então, quando a gente entra no concurso, a gente estuda HC, a gente estuda tudo do réu, né? Aquele direito do réu. Só que tudo vai evoluindo, os direitos humanos foi evoluindo, a gente teve que aprender sobre criança e adolescente, a gente teve que aprender sobre idoso, a gente teve que aprender sobre mediação. Então, a gente também teve que incluir as mulheres aí no rol dos direitos humanos para atender essa mulher de uma forma mais humanizada, especializada e individualizada. Então, esse recorte, quem trouxe mesmo para a Defensoria foi a Lei Maria da Penha, com essa instituição no artigo 27, né, de que toda mulher deve ser acompanhada por advogado, por defensor público. Maravilhoso, maravilhoso o trabalho de vocês. É muito profundo, né? E ele foi se enraizando em diversos, né, diversos aspectos. E é muito maravilhoso também o quanto que as pessoas que estão chegando para as trincheiras no Mato Grosso do Sul já precisam ter esse acúmulo, porque isso não é comum, né? E o quanto que, por mais que os novos já estejam
mais equipados com essas informações, o quanto que é difícil para a gente, né, Grazi, que já está assim, no metade para o fim da carreira, ter que, você tem 17, eu tenho 20 aqui no Rio de Posse, então a gente está mais ou menos aí contemporânea nos concursos, o quanto que as pessoas que estão antes da gente, com honrosas exceções, ainda precisam, né, se desconstruir por tanto patriarcalismo, por tantas dificuldades que tem de entender que é isso, que uma Isso. igualdade concreta, uma igualdade material vai para além de só olhar para os nossos defendidos e defendidas. Também Eu tem acho que que, ver de olhar para dentro da casa, né? nossa, é muito importante isso, Patrícia. A gente faz bastante capacitação, né, em curso aqui, até com assessoria, com estagiários, com defensores, né? A gente tem uma comissão aqui que chama COPEAD, que é uma comissão interna de prevenção a abusos, né, dentro do trabalho, né, relacionados à sexualidade mesmo e ao gênero, né? Então, nas relações de trabalho, a gente faz curso. A Thaís, que é a nossa coordenadora, formou uma comissão para a gente receber denúncias sobre assédio sexual, sobre todas as questões internas da defensoria. E a gente fica muito espantado quando a gente escuta ainda casos de assédio dentro da defensoria, que a gente não está fazendo nosso dever de casa, né? Isso é em todo o país, em todas as defensorias. A gente tem que ter esse olhar. Não adianta só a gente pensar, isso é coisa do NUDEM, isso é coisa da Defensoria da Mulher. Não, por quê? Porque a mulher vítima de violência, ela está em todos os lugares. A mulher, ela está lá pedindo medicamento na fazenda pública, ela está pedindo a guarda, às vezes ela não registrou o boletim de ocorrência, ela não falou que ela está sofrendo violência ou que ela sofreu uma violência sexual. Então, ela está lá se divorciando, pedindo a guarda, ela está sofrendo alienação parental. Essas mulheres elas estão em todos os lugares. A gente tem que ter essa visão ampla, tem que ter esse recorte de raça, gênero e classe em todos os setores da defensoria. Isso não é uma exclusividade da defesa da mulher, é isso que a gente precisa expandir, né? Uma vez a gente se fixado falando uma assistência à mulher, né? E de tudo que a gente pode fazer por essa mulher, a gente tem que expandir isso. A violência obstétrica, por exemplo, é um ótimo exemplo dessa expansão, né? E Mato Grosso do Sul também, a gente ganhou o prêmio Novare nesse aspecto. Foi muito legal, assim. O único prêmio que a gente trouxe aqui para Mato Grosso do Sul, nunca outro prêmio. E bem do jeito das mulheres, esse ano de novo, né? A gente ganhou lá no Amazonas com um projeto igual das vítimas, dos filhos do feminicídio, também um projeto dentro dos direitos das mulheres. Então você vê que esse é um tema que cada vez mais nos traz objeto de estudo e nos amplia a matéria, né? A gente não fica restrito só à Lei Maria da Penha. Esse tema hoje ele já ultrapassa, já vai para todos os setores, já fissura, né, como você gosta de usar, né, que eu achei ótimo. Então, a gente tende sempre a se aprimorar, a se habilitar, né? E assim, a gente fala, a escuta qualificada. A escuta qualificada, ela faz parte da defensoria pública. Todo mundo tem que ter uma escuta qualificada, tem que ter uma escuta humanizada no nosso trabalho, porque senão você perde informações importantes, porque senão você não dá um atendimento adequado de acordo com a nossa lei. A gente tem uma lei complementar que diz que a gente tem que ter um atendimento humanizado e qualificado, não só para a vítima da violência. A gente tem que saber fazer isso em todos os setores. Perfeito, Grazi. Eu gosto muito da professora Ludmila Correia, na tese dela, A Pedagogia da Loucura, em que ela faz um pedaço enorme que ela diz assim, olha, a gente passa 5 anos da faculdade de Direito sendo doutrinado de que a gente precisa falar muito bem para ser bom advogado, bom defensor, bom juiz, bom promotor. E, na verdade, a gente não precisa de oratória. O que a gente precisa é de curso de escutatória. Eu acho isso de uma sabedoria, porque se a gente escutar bem, a gente consegue afinar e ser bons megafones dessas vozes potentes para dentro do sistema de justiça.
E você falando de toda essa atuação aí, né, de como que a questão da mulher não pode ficar no gueto do Nudem, né? Ela precisa ser uma preocupação e uma prioridade interseccional, imbricada para todos os órgãos da Defensoria. Eu queria trazer aqui para a nossa roda a atuação importantíssima em prol das mulheres privadas de liberdade. E, em especial quando essas mulheres também estão presas. E assim, não necessariamente porque elas praticaram um crime. Elas podem estar privadas de liberdade porque são mulheres idosas, porque são mulheres etiquetadas de loucas. E o quanto que esse processo, né, de internar alguém ainda, infelizmente, passa muito mais pelo gênero, né, e raça do que necessariamente por uma necessidade da pessoa. Eu tenho um caso que eu vivenciei aqui, né, como defensora no Rio, de uma mulher que não praticou nenhum crime, uma mulher que tinha muitos recursos financeiros, mas que o marido também era muito influente, fraudou um laudo junto com um psiquiatra e ela ficou internada numa clínica psiquiátrica por bastante tempo até a gente conseguir fazer uma intervenção. E que isso é uma história que é contada, por exemplo, pela Daniela Arbex, naquele livro Holocausto Brasileiro, como uma prática, mas que parece situada temporalmente numa época que já acabou há muito tempo, quando ainda continua sendo uma prática que o gênero, né, que as mulheres sofrem de violência em razão dessa subordinação histórica que o gênero impõe, né? E Então, coloca a veja. gente num lugar de loucura, né? Coloca a gente Exatamente. num lugar de loucura, né? As São histéricas. as histéricas. Então, assim, veja, uma mulher com grana, uma mulher que, assim, foi colocada na caixinha da louca, antigamente a histérica, né? Da pessoa com algum transtorno, como se fosse, assim, um cuidado interná-la, né? Bem fantasiado de tratamento, essa privação de liberdade, que é uma opressão, né? E que para sair dessa etiqueta, quanto que é complexo. E aí coloca em pauta que a vulnerabilidade, muitas vezes, quando a gente está tratando de uma defendida mulher, não tem relação direta com a ausência de grana, né? De recursos. Ela não é necessariamente Ah, uma é. pessoa que está em situação de vulnerabilidade Porque em ela, razão na verdade, ela está sofrendo violência econômica. patrimonial nesse caso, né? Violência Nesse caso, tá. patrimonial. Ela está Porque ela sendo, como chamou, usurpada da isso. sua potência porque ela ganhou uma etiqueta de lucro. Né? E quanto que isso, infelizmente, não é uma exceção, infelizmente, e o quanto que a sensibilidade da defensora e do defensor em relação a esse tipo de caso é importante para a gente ter essa escutatória de não, o seu salário é maior do que o teto de pessoas que a gente pode atender, mas o quanto que isso não é a única razão da nossa assistência, né? A vulnerabilidade, né, também atinge as pessoas com poder econômico, né? Então, se ela momentaneamente ela está privada do seu patrimônio, ela não tem como se defender em lugar nenhum, né? Não tem como contratar alguém para fazer a defesa dela em uma eventual interdição. Então, com certeza, a defensoria tem que atuar nesses casos, né? Independente das questões financeiras, ainda que depois algum advogado siga no processo, mas nesse momento de urgência, de emergência, em que ela, por exemplo, está privada dos seus bens, a Defensoria Pública Uhum. tem que atender. Né? Eu acho que tem que isso, em várias defensorias, aqui a gente tem isso na nossa resolução, e eu acho que em várias defensorias já consta esse atendimento, né? Passa por uma análise não só econômica, de Exato. vulnerabilidade. Isso é Isso foi uma importante a gente briga, né? trazer. É Uma uma briga. briga. Você lembra quando É você uma entrou briga. 17 anos atrás? Como é que era? Que isso Nossa, é lembro. uma briga muito Não, bem a gente nem brigada. atendia, mas a gente já evoluiu para É isso. isso A aí. gente já E evoluiu, os porque a gente nossos não novos atendia. colegas já têm que chegar com esse sangue verde na veia, né? É Um verdade. outro tema que eu acho que é legal a gente conversar também, puxando de novo para essa interpenetração, né, dos fatores de vulnerabilidade, gênero, classe, raça, privação de Nossa, liberdade, o tema da violência obstétrica.
Por exemplo, quando a gente está pensando na violência obstétrica padrão, que é essa que as mulheres que estão em casa com as suas famílias ou não, e sofrem, né, que é uma coisa horrorosa. Se a gente pegar essa mulher e imaginar essa mulher numa situação de privação de liberdade, porque ela foi presa grávida, né, e aí ela já era reincidente, e tarará, e ela entrou naquelas exceções que o juiz a manteve privada de liberdade mesmo respondendo ao processo, mesmo que ela tenha Muitos feito. juízes ainda colocando isso nas sentenças, né, nas decisões, que era Exatamente. mãe de família, que devia estar cuidando dos filhos, então, né, Isso piora a como um nossa situação. agravante, né? Super Aham, lombrosiano, porque o Lombroso já falava sim, lá naquele A Mulher Delinquente, aquele livro que ele fez nascer da costela do homem delinquente, 30 anos depois que ele escreveu O Homem Delinquente, ele escreveu A Mulher Delinquente, 2 pontos. A prostituta e a mulher comum. Tem esse subtítulo. Aí ele vai dizer que todas as mulheres delinquentes, elas têm um a quê mulher de... honesta. Tipo isso. E ele vai dizer que a mulher, quando ela resolve delinquir, a mulher nunca delinque, porque ela não é feita para isso. Naturalmente, ela é feita para ser mãe, honrar a Deus, etc. Mas quando ela delinque, ela é muito pior do que o homem. Então, assim, essa coisa dessa periculosidade ali, né, em volta da mulher. Então, tem essas que não saem nunca, ainda ganham um plus na pena, porque eram mães e ainda resolveram romper com a caixinha lá O da mito do pena. amor materno. Exatamente, exatamente. Aí essas, quando elas entram em algum tipo de surto ou não, né? E aí elas vão parir, elas às vezes têm que parir algemadas, elas sofrem outras Nossa, tantas violências obstétricas que sequer são praticadas por profissionais de saúde. Às vezes sim, são praticadas pela gente penitenciária, as coisas que elas escutam, né? Que é sim. diferente. Ih, A filho gente fica vendo assim, de médico criminosa, famoso, né? criminoso Agora a gente será, teve. pau que nasce torto, torto Mas será. imagina, E elas vão Patrícia, a gente teve essa blogueira famosa agora que foi vítima de violência obstétrica, Chantal, né? Acho que é o nome dela, não sei se você acompanhou, que repercutiu até no Fantástico, né? Se ela, uma mulher que é famosa, que está gravando o parto com um médico famoso das estrelas aí, Bamba Banda, né? Conhecidíssimo. Se ela sofreu uma violência obstétrica, imagina as nossas mulheres presas parindo. Imagina as nossas mulheres num sistema de saúde precário, né? Onde fica lá horas em trabalho de parto, sendo desestimulada, sendo aconselhada a fazer uma cesárea, né? Porque é muito mais rápido para o médico fazer 10 cesáreas do que ficar num trabalho de parto 20 horas. Então, toda a nossa cultura, né, que inicialmente foi desenvolvida pelas mulheres lá nas questões na época indígena, na época das bruxas, toda a nossa ancestralidade ela foi perdida, né? Ela foi acabada. A gente foi praticamente, a gente reaprendeu que o parto normal é a cesárea, que o parto natural é um parto anormal, é um parto para bicho, não é um parto para mulher. Então, até isso, a gente teve que resgatar, né, essa nossa condição feminina para parir da forma que a gente quiser. Até isso nos tomaram, vamos dizer assim, né? E a gente começa a perceber essa violência e a gente vai resgatando isso. E assim era no parto natural, né? A gente tem que fazer um resgate. E aqui eu me lembrei da nossa lei de planejamento familiar, né? De Uhum. planejamento reprodutivo, que é uma lei ridícula, antiguíssima, que até anotei o número aqui, porque eu sempre esqueço, 9263, né? Que tem lá os requisitos para a mulher poder fazer uma esterilização, para poder fazer uma laqueadura. Que Então, inclui a autorização a do mar. autorização do marido. Então, a mulher ela não pode decidir sozinha sobre ter ou não ter mais filhos. A gente nem está falando de aborto. A gente está falando do A gente pode direito de falar também, né? fazer, É. podemos. A gente está falando do direito de fazer uma laqueadura. Eu tô atendendo um caso essa semana, Patrícia, que é chocante, que é inacreditável. A mulher tem 30 anos e ela está na 8ª gestação. 8ª gestação. Em Por desejo ou 2019, porque ela não consegue acesso a meios de. Ah, um misto das duas coisas, porque ela já tentou outras vezes participar daquele programa aham. multidisciplinar, né, para seguir.
e fazer a laqueadura. Só que daí veio outro filho, ela cuidando de filho, o marido teve um AVC, hoje é ela que cuida da casa, com o marido debilitado. Ela está na 8ª gravidez e ela procurou agora, um mês antes de ter o 8º filho, o sistema para falar, olha, eu quero fazer a laqueadura agora, eu já fiz, eu já tenho certificado, ela tem certificado, ela fez em 2019, participou das Só que ela quer palestras. fazer no momento do parto. Não, não é nem no momento do parto, eles querem que ela participe novamente do curso todo que ela já fez, para ter certeza da vontade dela. A mulher com 30 E anos, o Grazi, eu 8º bem tenho filho, uma ação que eu peço, uma obrigação de fazer. na hora Eu do pedi parto, liminar bichinho. para no momento do parto, se a mulher Sim. quisesse, óbvio, né? Porque isso Não, tem ela que quer, ter. essa quer, a gente também tem, a gente também faz essa ação aqui, a Ah, gente então. conseguiu todas as últimas. Só que a Ah, gente então. precisa dos requisitos da lei, e um deles é ter É a feito autorização. Tem a uma DPF, amamentação eu não sei se é a DPF, eu acho que é DPF sim, eu não sei se é a DI ou é a DPF, agora eu me confundi, mas quem da interpôs Defensoria de foi a São Paulo. ANADEP, exatamente discutindo esse parágrafo, acho que é o Sim. terceiro, né, dessa lei de 96. E eu não sei o que que aconteceu com essa Tá lá ação. parada, diz que eles iam pautar em Paradíssima, né? dezembro e não pautaram e tá aguardando a pauta. É da Defensoria de São Paulo, se eu não me engano. Acho que a ANADEP entrou como amicus curiae. Jura? Eu jurava que Eu tinha sido acho. pela Não DPF, tenho pela certeza dessa ANADEP. informação. Eu E acho que naquela é de época São lá Paulo. de trás, eu me lembro da Assembleia Extraordinária, que foi Falando isso. convocada para conseguir Não lembro. autorização para ingressar com essa ação de controle concentrado. Se eu não me engano, Patrícia Ketterman estava presidenta da ANADEP. Pode ser. E aí eu me lembro de ter visto e de ter dado os pitacos na época, mas depois eu perdi de vista. Mas é uma ação que tem que ser resgatada, ainda mais com essa fala e tudo. Pois é, o STF tem outras prioridades, né? Tem que decidir quem ganhou o futebol de não sei quando, né? É muito mais Gente. importante do que E aí decidir as matar. mulheres, ó, tchururu, né? E daí as Só, mulheres só vão não, lá. não. E daí quem Não vai fiz, fazendo as hein? leis para as mulheres, né? Os Os homens. homens brancos, héteros, controlando nossa sexualidade, inclusive na hora de querer fazer uma laqueadura ou não. É brincadeira, viu? Olha. Exatamente, isso é muito pesado. E quando a gente vai resgatar a história disso, a gente vai lá para o início da estruturação do sistema capitalista de Silvia Federici, que quando teve aquela ruptura, né? Quando teve as grandes navegações e o início da industrialização, no sentido de que as cidades começaram a ser mais ocupadas, as pessoas saíram do, das zonas mais rurais, começaram a ocupar lá as urbes, que a mulher era muito dona das ervas, etc., veio toda essa lógica de chamar as mulheres de bruxas, aquelas que sabiam mobilizar as ervas e controlar quantos filhos queriam ter, qual o intervalo de gestação, ou não, e eram queimadas na fogueira elas e seus saberes. Por quê? Porque o sistema capitalista precisava de mão de obra para a produção, precisou se apropriar do corpo das mulheres, que são as fábricas de gente, para virarem mão de obra Controle. para isso. Então, o controle do patriarcado tem toda a relação com o controle do sistema capitalista, né? E o quanto que É impressionante como entender a gente. isso faz sentido É. para a gente poder, dentro do sistema de justiça, que é um dos braços do sistema patriarcal e um dos braços do sistema capitalista, pensar numa atuação da defensoria que possa fazer frente, ser contra-hegemônica em relação a essas forças, né, que nos comprimem ali, né? Às vezes tá tão comprimido o negócio, até internamente, né, Patrícia, que a gente demora até para perceber, né? A nossa, Ou nem a gente se fala. vê inserido num ciclo mais ou menos igual ao ciclo da violência doméstica mesmo, né? A gente, até muitas mulheres, a gente discute isso bastante na coletiva, né? Mudando um pouco de tema, que muitas mulheres que estão ocupando os espaços de poder hoje, dentro da defensoria também, não se percebem vítimas dessa estrutura patriarcal capitalista, né? Elas estão Nem, repetindo o nem se mesmo caminho dos homens. reproduzindo e revitimizando outras. Quer ver uma coisa que eu vou falar porque eu já vivi isso, tá? Uma vez, há muito tempo atrás, eu me sentia muito lisonjeada quando alguém dizia para mim: Nossa, você é tão boa, você parece um homem trabalhando. Tu já ouviu isso?
Já ouvi, com certeza. E eu achava aquilo super legal, caraca, que show. Depois que eu comecei a entender o que acontecia comigo, começou a cair a ficha, eu falei, gente, meu Deus, como que isso é vestir máscaras do patriarcado mesmo sendo Sim, mulher? Então, sim. o fato, e aí voltando um pouco pro edital, né? O, o simples fato de estar lá escrito o direito das mulheres, sabe? Por mais que, assim, a gente ainda leve um tempo para todas as defensorias públicas do Brasil copiarem o Piauí, eu digo do Rio, inclusive, ou perdão, do Piauí não, eu tô com a Carla Andrade na cabeça, do Mato Grosso do Sul. Mesmo que, né, a gente ainda tenha, assim, que comer muito arroz com feijão para isso, o quanto que é digno de muitas palmas o que vocês conseguiram, porque eu imagino você também como conselheira, Grazi, o quanto que isso não deve ter sido denso, porque são muitas as Você sabe que não, eu até conversei com a Thaís, porque Jura? foi ela que fez essa construção, né? Assim, Me ela conta. que iniciou. Quando Thaís saiu, está né? por aqui, que eu já vi ela A passando Thaís aqui. estava, aham. Quando Ó, a Carla ela. também, ó. Oi, Carla, tudo bem? Então, quando começou, né, com a sugestão de temas que deveriam constar no edital, a Thaís teve essa ideia e ela foi desenvolvendo isso como coordenadora do núcleo, foi conversando com a Defensoria Geral, já foi conversando com algumas pessoas. Então, acho que isso chegou no conselho, assim, acho que por conta dessa trajetória, né, do Nudem aqui, Bem, dessa conquista toda de espaço, e de direitos e de atendimento. A gente está na Casa da Mulher Brasileira também. Aqui é a primeira Casa da Mulher Brasileira do país, inaugurada, e funciona muito bem. Então, a gente tem um gabinete lá na casa, com assessoria, que as mulheres saem da delegacia e vão direto para lá. Então, assim, toda essa construção que a gente foi fazendo aqui em Mato Grosso do Sul, eu acho que colaborou para que esse edital assim saísse. E daí veio o prêmio Novare, né? Então, fechou com chave de ouro. chancelou, né? Chancelou a necessidade da gente ter isso. Né? E realmente a gente faz um trabalho muito legal aqui no interior E como também, é que que todo é mundo o participa do trabalho? núcleo. Fala. Pode falar, Eu, pode eu perguntar. queria te perguntar como é que é a atuação que vocês têm, né? Se vocês participaram ou não daquela ação ADPF 442 que discute o tema do aborto, se vocês apresentaram também alguma petição de amicus curiae ou não, Não, não qual a apresentamos. posição que Só vocês São Paulo, têm não aqui foi? sobre essa ADPF, como que é essa questão aí dentro, quando e como é que é o processo mesmo, né? Porque o tema, por exemplo, da gravidez dos fetos anencéfalos, hoje já é tranquilo no STF. Uhum. Mas a gente é daquela época em que a gente precisava fazer um pedido de alvará para o juiz do tribunal do júri para autorizar a interrupção da gravidez, juntar aquele monte de laudo que aquele feto não teria viabilidade extrauterina, em razão disso sequer seria crime, etc. Isso ainda acontece quando os Ah, profissionais de saúde têm medo de realizar o procedimento sem uma decisão judicial, né? Isso ainda acontece. Aqui mesmo, ano passado, eu entrei aí não tem com nenhum um decreto pedido. estadual que regulamente essa questão, que estabeleça Não, um lugar. não, internamente não. Dentro da defensoria, não. É Não, mas atribuição. para poder, porque aqui no Rio, depois da DPF, que teve uma, né, que discutiu isso, saiu um decreto que regulamentou quando o bebê é fruto de estupro ou é um bebê que é diagnosticado com algum tipo de doença ainda intraútero, que não tem viabilidade extrauterina, né, anencefalo, tarará, porque dá para ver na ultrassonografia, tem um Sim. procedimento específico que independe Não, mais. aqui a gente tem um procedimento Ah, também. Que tem os hospitais de referência, né, que passa pela equipe multidisciplinar e faz, né, todo o atendimento, se bate, né, a data do estupro, por exemplo, com o tempo da gestação, né, se está tudo ok, passa pelo assistente social, pela psicóloga também, já faz o abortamento sem decisão judicial, né? Só vem para a defensoria quando tem dúvida ou quando não teve conclusão, porque daí a gente tem que fazer esse pedido no tribunal do júri de autorização mesmo. Eu tive caso de já ter que fazer umas 2 vezes, se eu não me engano. Mas essa questão é bem controversa internamente, né? Nunca é vista com bons olhos, né, Patrícia? As pessoas levam sempre as questões religiosas para dentro do atendimento.
que, obviamente, ninguém pode fazer isso, porque se você não se sente apto para atender um caso desse, então você passa para o colega, passa para o próximo, porque a mulher tem direito a fazer o abortamento. Isso está lá no Código desde 1942, não é novidade para ninguém, né? É Embora isso venha, aí. embora venha essa onda conservadora e moralista, uma falsa moralidade, e querendo sempre cuidar do nosso útero, a gente tem esse direito. Então, como diz Drauzio Varela, ou alguém que disse, né, se os homens engravidassem, o aborto já estava regularizado no país há Ou muito tempo. há muito tempo. É. Muito tempo. E deixa eu te perguntar, e a questão assim das mulheres indígenas aí no Mato Grosso do Sul? Ela é densa, não é? Como que é? Sim, é muito grande o número de crimes sexuais, né? É muito difícil o acesso. A gente tem um núcleo aqui só disso, o núcleo dos povos indígenas. Um atendimento, a gente tem as maiores aldeias, né, aqui na região de Dourados. Então, tem muita falha no atendimento dela, nas questões culturais. Outro dia a gente atendeu um caso, não foi eu que atendi, foi um defensor do interior que atendeu, de uma menina indígena grávida com 10 anos, do padrasto indígena, onde a mãe não queria levar para fazer o abortamento, demorou, não deu mais tempo de fazer, por conta de questões tradicionais, de questões culturais. Então, é um atendimento bem complexo, bem difícil. A gente tem uma equipe especializada também para isso dentro do nosso núcleo. Tem coordenação, tem atendimento, tem orientações próprias para fazer todo esse encaminhamento. Então, assim, não é à toa que Mato Grosso do Sul teve a primeira Casa da Mulher Brasileira, por conta das estatísticas. A gente é o segundo lugar, na época, né, era na criação, 2015, o segundo lugar no número de estupros do Brasil. A gente só perdia para o Piauí. E a questão indígena está diretamente relacionada com esses índices, com esses números. Nossa. A gente tem, né, na história, assim, das nossas famílias, aquela coisa que contam que a nossa bisavó foi pega pelo laço e tal, e as pessoas vão escondendo e vão apagando as violências que nos constituem também, né? O Brasil foi constituído com o estupro das indígenas, né? Exato. Isso ninguém conta pra gente nas aulas de história, né? Exatamente. E o quanto que ter essa sensibilidade, né? O defensor, a defensora que vai sentar para atender, para escutar uma pessoa que vai contar isso, o quanto que ela não está falando só da história dela, né? O quanto que ela está falando de uma história que é nossa, né? De uma ancestralidade que é comum, né? E romper com isso é um movimento que demanda comprometimento, né? Sim. Comprometimento com uma luta que é antipatriarcalista acima de tudo, né? Eu acho que para você ser defensora pública ou defensor público hoje, a primeira questão que você tem que ter, né, é você não se encastelar e não trazer seu ego para dentro do trabalho. Porque embora a gente tenha conseguido muitas conquistas financeiras, né, Patrícia? Desde quando a gente entrou até hoje, é outro, né, o nosso tratamento dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, a gente foi conquistando um espaço a duras penas, né, numa desigualdade de armas terrível para lutar pelos direitos dos nossos assistidos e assistidas, embora a gente tenha encontrado um certo conforto, né, institucional nessa questão financeira, a gente não pode se assemelhar às outras instituições nesse aspecto. A gente não pode se encastelar, vamos dizer assim, né? A gente tem que Exato. sempre manter o nosso... Tá escutando bem? Caiu um fone meu aqui, mas estou com um ainda. A gente tem que sempre manter o foco nesse atendimento do outro, né? A gente está ali para servir, para escutar, e a gente está sendo muito bem remunerado para isso. Então, a gente não está fazendo favor nenhum, né? A gente tem Muito bem. uma escuta qualificada, a gente ter Tu lembra paciência no daquele, atendimento, porque daquele, daquele negócio que a gente colocava no carro, que a ANADEP fez há muitos anos? Justiça gratuita não é favor, é direito. Você lembra desse? Eu tive lembro, de lembro. mudar, né? Acabou estragando, porque eu acho que faz muito sentido. A gente precisa fazer Mas é isso isso para mesmo, ninguém. É um direito das pessoas e a gente é tem que isso ser mesmo. instrumento desse direito, né? Exatamente. E outra coisa, se a gente está Megafone. atropelando,
A Djamila fala nisso, né? Quando a gente está falando do lugar de fala, né, Patrícia? A Djamila fala disso. Ah, mas eu não posso falar pelas mulheres negras. Claro que eu posso. Eu atendo mulheres negras todo dia. Eu não passo a dor que ela passou, mas eu sei o direito delas. Então, eu posso servir de instrumento para que elas consigam o que elas desejam, né? Seja o transporte público, seja a medicação, seja o aborto, seja a laqueadura, né? Então, a gente sabe desses direitos, a gente tem que servir de instrumento para se concretizar, né? Perfeito. Então, a gente também tem o nosso lugar de fala como defensora pública. A gente não pode esquecer disso. E a gente tem um compromisso, né? E para quem está nos ouvindo e vai fazer os concursos, né, que estão na meta, a gente tem compromisso. A gente tem muito mais compromisso do que as outras carreiras. Então, a gente tem que passar aqui sabendo que a nossa missão é muito mais complexa, é muito mais Muito difícil mais. e O demanda interesse sempre jurídico não pode sair da nossa cabeça nunca. O interesse jurídico tem que sair dessa escuta ativa, né? Dessa escutatória, de estar junto com as pessoas, de fazer esse movimento, né? A Carlinha está dizendo que é terapêutico ouvir a gente. Ela vai estar aqui na segunda-feira, nesse Ah, eu mesmo vou ouvir. para o Piauí. Mas eu acho que a coletiva e esses espaços coletivos nacionais acabam fazendo com que pessoas assim, que pensam parecido, né, possam se reconhecer, porque nós somos muitas e muitos no Brasil. E Você precisamos estava na ter criação da mais. coletiva, Patrícia? Você A estava? Carla é da coletiva. Não, mas você estava na criação da coletiva, da onde surgiu, como a gente surgiu? Cara, vou te contar a história da coletiva, porque que eu não culpa é de Alessandra Quines Cruz. Foi o seguinte, eu sou do Fórum Justiça desde sempre. Eu ajudei a montar todo aquele evento, daquela que teve de gênero e Na raça, do PUC, no Rio. coletivo, do Fórum Justiça, que acabou virando a coletiva que rolou no Rio. Tava lá, sugeri nome, para conhecer aquele povo todo. Só que aí a Lê me chamou para fazer uma palestra no mesmo dia, no Rio Grande do Sul, porque era perto do Nossa, 10 de dezembro, não era? O Dia dos foi, Direitos foi Humanos. dezembro. E, cara, esse período de dezembro é um período, assim, complexo, porque é um período que eu também tenho um monte de agenda por conta dessa coisa de direitos humanos há muitos anos e tal. Então, não dava para eu estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas, assim, eu Foi muito acompanhei foto, legal. falava com o Rosane, falava Foi com a muito galera legal, toda. Patrícia, porque eu estava lá, né? Nossa, e Então, depois eu fiquei, assim, porra, por que eu não quando a gente tava? foi escutando, assim, sobre violência institucional pela primeira vez, sobre, Ah, né, lugar de fala, sobre os conceitos, assim, internos, a gente parece que foi tirando um foi véu, vestindo assim. a carapuça, né? Não, foi tirando, eu acho, foi tirando, foi falando, meu Deus, eu Foi sofri tirando os isso. véus e vocês foram vestindo a carapuça de que, meu Deus, eu Meu entendo isso. Deus, eu sofri isso. Nossa, eu sou constantemente interrompida nas reuniões de trabalho. Já roubaram a minha ideia. Eu já fui lá e já tive uma ideia por 5 minutos. O cara falou a mesma coisa. E a ideia dele que vingou. Eu já estava quase promovida para a capital e estava grávida. E falaram: se você quiser vir a presídio, eu fui. E podia ter esperado um pouquinho mais. Cada uma, a gente fez uma roda de relatos de violência. E a gente foi se descobrindo vítima de violência institucional em razão do gênero. Então, a gente falou, meu Deus, se isso deve estar aqui, nesse encontro, nessa micro-representação das defensorias, imagina como que Imagina. está o país inteiro. E daí a gente saiu de lá, a gente continuou a discussão num bar e a gente criou num guardanapo, Adoro isso, que a a pandemia instituição da nos roubou coletiva de continuar a discussão no bar, no entendeu? bar. E olha, e de lá para cá, a gente se revelou assim, claro, né? A gente tem os problemas, a gente sabe, né, Patrícia, de que a gente não consegue acompanhar, às vezes, toda a demanda, porque a gente já tem milhões de demandas, ou porque realmente não dá para a gente atender a todas as demandas, né? Mas o que a gente já tem um respeito, vamos dizer assim, a gente já conquistou um respeito dentro da defensoria, porque a gente se uniu mesmo e falamos, chega, a gente está unido, a gente não vai mais deixar que isso aconteça internamente. E a gente também fez estratégias para que isso não acontecesse. Né? Você estava naquele congresso em Florianópolis, Sim, que a gente fez as estratégias, que a gente levantou os cartazes e tal. Foi muito legal. Né? Então a gente se é isso. organizou muito bem. É por fissuras que a gente vai conseguindo. O John Rawls, Exatamente. que é o autor que eu me inspiro para falar dessa história de fissuras, ele tem um capítulo inteiro do livro dele que ele vai dizer que
para a gente pautar a agenda, a gente precisa dizer não, né? Aí você vai falar que o Deleuze diz que isso é linha de fuga, o outro dá outro nome, ele vai falar que começa num não. Quando você diz assim, a gente não vai mais aceitar isso, eu não aguento mais isso. Você se recusa a permitir a permanência autoritária daquele comportamento violador, a gente movimenta para uma fissura. Bom, se Sim. isso é não, o que a gente vai pôr no lugar, né? Porque as mudanças paradigmáticas são substituição. Isso é não. Tá legal. E a gente vai substituir pelo sim para quê? Né? Pelo sim para igualdade, pelo sim para redistribuição. Eu acho Ah, é absurdamente lindo demais. maravilhoso, Nossa, né? muito legal. Aí E e assim, aí, outra fissura. a gente não montou revolução feminista ainda É, nas defensorias, mas não, a é gente verdade. está pelas fissuras. Algumas coisas já Sim. mudaram. A Eu acho gente que a já gente já vai. escreveu bastante sobre o assunto. Quando eu entrei aqui na violência doméstica em Aham. 2015, 2016, que já faz desde 2000, não, 2013, desde 2013 que eu estou na violência doméstica. Então, quando a gente entrou, a gente participava das comissões Arlans aí do Rio, nossa musa carioca. Nossa Ela falava musa. assim, a gente Olha, eu precisa vou confessar que eu já dormi escrever. com a Arlanza, tá? Ah, eu também já até viajei com ela, tá? Ah! Só tinha uma cama no quarto, a gente dormiu de como assim? Mas olha, ela é nossa musa, né, inspiradora, É porque ela sempre tem uma maravilhoso. ideia assim revolucionária. E você viu Então que ela fala ela bem, bem mansinho assim? E todo mundo devagarinho, aprende. baixinho, aham. E Ela só vai assim, palavretada, né? Aí só aquela tira mulher porrada assim, de bomba, mas de que tem. respeito que chega e pá, né? E ela falava uma coisa nas nossas comissões, isso há 10 anos atrás já. Ela falava assim: a gente precisa escrever sobre o assunto. Não tem nada. Fica todo mundo chamando a gente de assistente à acusação, porque não tem uma defensora escrevendo sobre o assunto. Fica todo mundo falando que vítima e testemunha é a mesma coisa, porque não tem ninguém falando sobre o assunto. Fica todo mundo falando que a gente não tem direito ao silêncio, porque não tem ninguém escrevendo sobre o assunto. A gente precisa produzir, a gente precisa ter artigos. E você falando da questão da fissura, eu acho que a gente entra nessa questão da fissura também, nessa É escrita que a isso aí. gente teve acadêmica sobre isso, né? Nos lançamentos, nos artigos, a gente produzindo conteúdo, a gente no mestrado, no doutorado, sendo a maioria, as mulheres são a maioria nesses lugares. Então a gente falou, peraí, a gente também tem que rever se a gente não está trabalhando para o patriarcado quando você está fazendo o Exato. mestrado e o doutorado. Vamos voltar um pouquinho para nossa casa e falar sobre o feminicídio, vamos falar sobre a violência obstétrica, vamos falar sobre as questões que nos incomodam. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar também para provocar uma fissura também no meio acadêmico. Perfeito, perfeito. Inclusive, vou tirar do forno um negócio. Porque a gente escreveu um livro pela coletiva sobre violência obstétrica, mas aí poucas pessoas Mentira, mandaram. acreditando. Tá vendo? Você não mandou o seu. Aí eu vou Não pegar, mandei. até falei com o Jeane. E assim, vou mandar, porque eu escrevi um texto sobre a violência obstétrica que as mulheres loucas sofrem. E é diferente. E eu fiquei muito tempo no manicômio judiciário, que também atendia as mulheres loucas, né? Ai, boa noite, Flavinha. E aí teve assim, aí eu começo o artigo com dois casos. Um, que é um caso de uma mulher que foi para o atendimento, que ela é um cheiro de leite azedo na sala, assim, e conforme eu ia atendendo, a mama dela escorria. Por quê? Porque ela abriu um quadro no pós-parto e ela foi Depressão. separada da filha. E ela foi para o manicômio, porque doida, né? Meu E não Deus. tem remédio para secar leite no manicômio. Então, assim, ela tinha que ficar sendo amarrada aquela mama, drenada. Olha só que sofrimento. Nossa. E depois tudo tinha que ver com uma surra que ela tomou ainda grávida, porque o cara que engravidou ela era o mesmo cara que tinha engravidado uma outra mulher, que também estava presa, ou não tinha engravidado. Ele tinha. Ele era o namorado de uma outra mulher, que era também, né, facção e tal. Então, ela não era tão articulada, tomou uma surra horrorosa. E aí ela começou a abrir um quadro de perseguição. Então Nossa. ela começou a ficar muito perseguida e aí ela achava que estava em risco, abriu um quadro paranoide lá e tal, depois da gestação, os hormônios e tal. E aí ela começou a ter um comportamento diferente, que foi selecionado como loucura e foi separada da filha, que foi destinada à família dela, né? Ainda bem, mas muito, muito recém-nascida, e ela foi para o manicômio jorrando leite dos peitos. Nossa.
E uma outra mulher que eu também atendi, que foi um caso que a Arlanza atuou em coletivo com várias outras pessoas, outros órgãos, se dedica, núcleo defesa criminal e tal, que foi uma mulher que, se vocês tiverem interesse de jogar no Google, vocês vão achar que foi um negócio que teve amplíssima divulgação. Era uma mulher que foi presa como traficante de drogas numa cena de uso de drogas. Ela era usuária do Centro de Atenção Psicossocial. Ela tinha uma questão de comorbidade com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Ela foi presa como traficante grávida, gestante. E aí ela continuou naquele momento produtivo, reproduzindo dentro da cadeia vários comportamentos que ela tinha na rua para se proteger de estupro. Por exemplo, evacuava, espalhava fezes pelo corpo todo para poder feder. E aí ela estava num alojamento coletivo de mulheres presas. Ela era agressiva com as companheiras de cela, todas grávidas, né? Porque no Talavera Bruce tem uma área das grávidas e tem uma unidade materno-infantil para as mulheres que já pariram, né? E estão amamentando, que aí a gente vai discutir a hipermaternidade, que é outro tema. Mas ela ficava lá e assim, ela criava confusão, porque ela pegava o que não era dela e tal. E as próprias presas fizeram um abaixo-assinado pedindo à administração penitenciária que tomasse uma providência. E a administração penitenciária não tinha como capturar aquele comportamento como um comportamento que estava sendo um pedido de ajuda. Fez o quê? Isolou a mulher. A diretora desse CAPS descobriu que ela tinha sido presa, ficou tentando por 7 vezes atender esta mulher dentro da penitenciária. Não conseguiu. Aí ela voltava, saía da solitária, que é uma coisa absolutamente proibida. Você não pode isolar uma mulher grávida, presa, em nenhuma hipótese. Regras de Bangkok estão lá. Mas ela foi isolada várias vezes. E aí ela saía e voltava, saía e voltava. Numa dessas, ela pariu na solitária. Ela sai para o hospital com o cordão umbilical, a criança ainda presa pelo cordão umbilical. Gente, Então, quanto assim, são sistema duas cruel, né? situações de violência obstétrica, você não acha? A Com Flávia ainda pergunta certeza. aqui, ó, ela tem uma dúvida. Uma mulher não gestante e não parturiente pode ser vítima de violência obstétrica? E se uma mulher sofrer violência no exame ginecológico, por exemplo, isso é uma violência obstétrica? Eu acho que não, né? Acho que é uma Também acho violência que não. sexual, né? Daí É tem que ver isso. qual foi a violência que ela sofreu, né? Se foi Isso. um Não precisa. assédio, se foi um estupro, né? Qual foi a espécie de violência sexual que ela sofreu, né? Mas obstétrica, eu acho que tem que Eu também ter, acho que não. tem que ter possibilidade ao parto, negativo do plano de parto. Nesse caso, que a mulher ela estava ainda no momento de amamentação e foi separada da Sim, sua filha sem ter acredito que uma sim. violência obstétrica, porque ela Acredito que estava sim. ainda naquele momento de amamentação e etc, né? Era pós-parto e muito Aham. A Thaís próximo. usa um exemplo aqui nas palestras que eu gosto sempre de lembrar das mulheres indígenas, que elas têm na tradição, na cultura, não lavar o cabelo, né? E às vezes elas são obrigadas a tomar banho e a De lavar o chuveiro. cabelo. Aham, então Ah, eu não sabia disso. isso seria uma violência obstétrica? Sim, seria uma Sim, forma de sim. fazer uma E violência cultural. obstétrica, né? Hoje no Globo.com estava uma notícia, eu só li a manchete, de uma mulher que no meio do parto, no meio da cesárea, a anestesia parou de fazer efeito. Isso acontecia muito com as mulheres negras, até hoje acontece, porque os médicos falam que não precisa dar tanta anestesia para elas, em razão de serem negras, que elas aguentam mais a dor, e elas sofrem, têm um parto muito mais dolorido do que as mulheres brancas, em razão da falta de anestesia. Não é da falta de anestesia, menos anestesia, né, do que geralmente se faz. Então, Proposital, isso é uma né? violência obstétrica, com certeza, porque elas são consideradas parideiras, né? Aqui, além de ter um recorte de gênero, tem um recorte da raça. Da raça. Então, Como aquele seria caso uma da forma. Aline Pimentel também, né? Que Sim, a que gente chegou na corte. conseguiu, chegou no Comitê pela Eliminação da Discriminação contra a Mulher, e que o movimento feminista conseguiu articular para dentro do direito esse acúmulo das teorias interseccionais de gênero, raça e classe, trazendo para o direito um olhar de que quando a mulher está
circunstância, ela sofre uma discriminação reforçada ainda, né? É isso mesmo. Ah, entrou a Giane também aqui, mandar A um beijo pra G! A G vai estar Giane. comigo amanhã. Dá licença que eu sou assim. Ai, gente, mas você tá, olha só, tá que tá, a Não, mulherada. hoje eu tô com a língua roxa, que eu bebi, eu falei com todo mundo. Falei com a Malu, falei com não sei o quê. Olha, gente, brincadeira, é verdade. Aí a G vai falar de Roraima, da questão das refugiadas. Ela tem um trabalho bonito Ai, lá. Você nossa, conhece, né? trabalho. Conheço, já fui em reunião do Condeste, lá também a gente já visitou, sabe, os alojamentos, já visitamos aldeias indígenas lá na região. Olha, muito legal. É mesmo. Giane, um Povo monte de lá, ó, Roraima. Você não fala Flandon. Roraima, hein, Patrícia? É Roraima. Pois é. Ela falou, só que o nome do meu pai é Jaime, entendeu? Então eu Não é posso falar Jaime. Roraima. Aí ela falou, Não você pode. fala Jaime? Eu falo, fala em nome de papai, entendeu? Então, ela falou que vai me corrigir, porque é Roraima que eu tenho que É abrir. Roraima. É igual você me chamar de Mato Grosso. Você vai ouvir um do Não, eu não vou te Sul. chamar de Mato Grosso, porque eu já tomei, assim, vários esporros. Eu sei que é Mato Mato Grosso Grosso. do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Eu falo bem bonito, essas coisas todas. Aqui, Patrícia, quando tinha o presencial, a gente ia buscar os palestrantes no aeroporto, levava para almoçar antes da palestra, levava no hotel, a gente falava: bem-vindo a Mato Grosso do Sul. Olha aqui o céu mais bonito de Mato Grosso do Sul. Aqui é o parque de Mato Grosso do Sul. Você repete Mato Grosso do Sul umas 100 vezes, professor. Não é errado, sabe? A G falou. E a pessoa chega e fala errado, né? Errado, fala errado. Pois é, entendeu? Ah, Desculpa. mas foi ótimo essa conversa. Eu Olha, amei adorei. também. Muito Fico muito obrigada feliz. mesmo. Ficou com gostinho de quero mais. Quer ter Eu colaborado com alguma coisa aí, você sabe. maravilhosa, falou da realidade. A gente tem várias apostas aí para a prova da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. E eu acho Posso. que vai ser incrível. A pessoa não Porque pode vai errar na hora de comprar tentar se passagem, né, juntar essas Patrícia? trincheiras que são verdes e roxas no Mato Grosso do Sul. Isso mesmo. A gente quer bastante mulheres aqui na instituição, nós já somos minoria, viu? Aqui já. Que temos mais homens do que mulheres. Eu acho que era Ótimo. até um tema para a gente tratar, né? Mas o fato de vocês serem um maior número significa que vocês têm mais acesso aos espaços de poder? Não, não significa. Olha, até que a gente tem, se eu não me engano, a gente teve o mesmo número de defensora geral e defensor geral. Acho que Juro? aqui, juro, aqui tá bem equilibrado. Olha só. Você sabe que aqui Aham. somos a defensoria pública mais antiga do Brasil? Nós nunca na história tivemos uma defensora pública geral mulher? Mentira! Não, a gente teve uma das primeiras, foi geral, já tivemos, sim, quando eu passei no concurso era. Agora tem a Patrícia, que é a nossa, sua xará também, Patrícia, que é a nossa defensora geral. Então, sim, a gente sempre teve. No conselho, a gente conseguiu também a composição paritária, acho que é uma causa também da coletiva que a gente conseguiu Super. instalar aí, né? Em São Paulo, no Rio, todo mundo se candidatou, as mulheres conseguiram sair daquele local e ir mais um pouco para o poder, né? Isso foi muito legal também. Muito importante. Tá na minha lista de coisas que eu vou fazer antes de me aposentar. É isso mesmo. Ó, eu Tem que fiz, ter. arrisquei esse ano e fui E tá eleita e estou curtindo gostando essa bastante. experiência de ser É, tô conselheira? gostando, tô É gostando. doído ou é uma coisa bacana? Não, eu tô gostando. Eu tô achando bem legal. Os temas são interessantes, força a gente a estudar, né? A gente ouve bastante a carreira. Acho que a gente pode colaborar bastante com a administração, sabe? Colocar nossas questões em pauta, acho bem interessante. Maneiro. Vou Uhum. saudar aqui, antes de me despedir, a companheira Elisleide Bonfim. Grazi Leide é uma militante da luta antimanicomial. Ela foi presidente da Associação Metamorfose Ambulante de Usuários de Saúde Mental na Bahia. Coordena o Papo de Mulher, que foi organizado na época da ouvidora Vilma... Reis. Isso, Vilma Reis. E continua por lá, coordenando esse trabalho. É uma mulher incrível, atriz do grupo Os Que Incênicos. legal! Pelo teatro, ela encontrou uma forma de se equilibrar e se livrar das diversas internações psiquiátricas que ela já sofreu na vida. Então, é daquelas pessoas assim, Porreta. e porretas. Que broca, como diz lá na Bahia. É tipo isso. Então, saudar a Leide e aí saudar todas as mulheres que resolvem enfrentar o patriarcado, enfrentar as caixinhas onde
nós somos, infelizmente, Postas. postas. E que a gente possa produzir, né, devagarzinho essas fissuras, que os novos defensores e defensoras públicas que serão aprovados na prova do Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul possam chegar assim enriquecidos de roxo e verde para continuar produzindo essas fissuras que a Thaís, que a Grazi, que outras tantas colegas antes delas e depois delas vão continuar produzindo. Grazi, de novo, meu muito obrigada. Muito obrigada, adorei Foi participar, muito adorei mesmo. Um beijo delícia, aí para amei todo esse mundo, para a papo. coletiva. Beijo, beijo, beijo e obrigada. E amanhã a gente tem mais. Com Amanhã muito eu vou ver jeito. então, vou assistir. Amanhã é Jeane. Um Beijo, beijo, Grazi. Patrícia. Obrigada. Valeu. Tchau.